Você sente medo? Você tem dificuldade de confiar em Deus? Algumas vezes, algum sentimento ruim vem até você? Então fique neste vídeo. Quero te trazer algumas coisas que tá na Bíblia para te ajudar. Sim, porque eu também vivi muito isso. E eu quero te trazer algumas soluções práticas para o seu dia a dia. Eu quero que você saia disso, que você tenha mais conexão com Deus. E para isso, eu já vou te pedir, curte esse vídeo, se inscreva também no canal, comente, eu confio em Deus. E já mande também para aquela pessoa que você conhece, que comentou, olha, está difícil, eu tô sentindo com medo, tô me sentindo acuada, tô aflita, né? Eu não sei o que orar, né? E assim, ó, gente, todos os dias eu coloco um vídeo aqui para edificar a sua vida com Deus, para te aproximar mais de Deus, para você orar com mais profundidade, com mais certeza, com mais fé, sem duvidar. Então os vídeos aqui embaixo é um melhor do que o outro, um se conecta ao outro. Então assim, ó, maratone mesmo, vá aqui embaixo depois desse vídeo, compartilhe com pessoas, edifique a vida de outras pessoas também, transborde. Mas não esqueça de se inscrever no canal para não ficar de fora. E vamos lá, eu quero te passar algumas coisas aqui que eu faço, né, principalmente que eu já senti muito medo, né, eu já tive essas guerras espirituais, mas quero trazer primeiro uma questão aqui, tá? Às vezes a gente tá achando que tá em guerra espiritual, com medo, aflita. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Primeira coisa que eu vou te pedir, veja se não é alguma deficiência no teu corpo. Mas como assim, Gisele? Sim, pode ser falta de vitamina D, falta de vitamina B12. Isso, gente, aflige muito a gente, dá uma sensação ruim, dá um desânimo, dá um cansaço. Eu achava, até tinha uma época aí que eu tava tendo pesadelos e sonhos e coisa, e quando eu fui ver, gente, a minha vitamina B12 estava muito baixa. Estava em 270, por aí. E assim, no mínimo a gente tem que estar em 800, né? Então estava muito baixo. E só foi o suplementar que eu revigorei, né? Então assim, a gente tem que cuidar. Claro, é outra questão também emocional, ver na nossa alma esse medo, essa aflição, esse sentimento, essa coisa ruim, o que que é? É alguma coisa que eu tô passando, alguma decisão que eu tenho que tomar, né? E aí tem a questão também espiritual, dessa guerra espiritual. E para isso eu tenho vídeos aqui como guerrear no mundo espiritual, como fazer uma oração de guerra, como se posicionar, como orar a palavra, como interceder por você. Então não fique de fora. Vá e assista os vídeos e não perca a oportunidade de crescer, de se edificar. Então, depois do comentário, eu confio em Deus, porque você já está se comprometendo de que você confia em Deus. E esse sentimento, né, que você... Ah, Gisele, eu sinto esse medo. A primeira coisa que eu comecei a fazer e que eu aprendi é repreender esse medo, porque muitas vezes não é sentimento, gente. Por quê? Porque Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Então a gente tem que repreender esse sentimento, esse espírito. Mas vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Reconheça o medo, mas não deixe que ele controle você. Quando eu estava nessa fase, eu sentia e eu ignorava, eu fazia de conta que não existia. Não, eu tô bem. Gente, a gente tem que reconhecer, só que a gente também tem que reconhecer que a gente tem um Deus mais poderoso, de que a gente é templo do Senhor, que a gente é escolhido de Deus, que a gente é abençoado, que a gente é protegido, que a obra na cruz foi por mim, então que não cabe dentro de mim um medo, e sim o Espírito Santo de Deus, e não um espírito de medo. Então a base bíblica que eu quero ler para vocês, eu separei aqui alguns pontos de que eu vivi, tá, gente? Então pode ser que o medo de vocês possa ter outro fundamento, outra coisa, pode. Então o ideal, né, seria você também anotar, fazer um estudo sobre isso. Então eu quero passar para vocês, 2 Timóteo 1,7, que diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Então vocês prestaram atenção, é um espírito de covardia, ele não deu para nós esse espírito de covardia. Sim, ele deu um espírito de coragem, um espírito santo, porque escolheu habitar dentro da gente, então não cabe, né? Dois espíritos conflitantes não cabem. Então, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu aceito a obra na cruz, então eu tenho um espírito de coragem. O medo é uma emoção natural, mas como cristãos não devemos ser escravizados por ele.
Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole, né? Moderação, equilíbrio. Quando enfrentamos o medo, precisamos reconhecer que ele existe, mas não deixar que ele nos domine. Ou seja, como eu falei, não ignore como eu fiz, né? Isso é um erro. Precisamos lembrar que em Cristo temos autoridades para vencer o medo. E para isso, em Cristo, é eu reconhecer a obra na cruz, eu viver a obra na cruz, eu aceitar a obra na cruz, ok? E isso para mim, não para os outros tão somente. Segunda coisa, confie nas promessas de Deus. Mas como assim, Gisele? Leia a palavra. Gente, eu sou apaixonada, eu digo para todo mundo que é uma irresponsabilidade nossa não lermos a palavra. Tem um monte de Bíblia, eu gosto, adoro ganhar. Meu aniversário tá chegando aí, eu adoro ganhar livro, Bíblia, adoro de tudo quanto é cor, tudo de estudo. Adoro, gente. E adoro também para dar de presente, sim. As minhas amigas, elas já sabem, se tem um livro bom ou alguma Bíblia bonita, legal, que eu gosto para mim, eu dou de presente, sim. Então, como que você vai confiar nas promessas de Deus se não for lendo a palavra? Então, tem que conhecer a palavra, ok? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é Deus falando, né? Então, eu tenho que tomar isso para mim e crer nessa promessa, né? Crer é ter fé, é confiar sem eu precisar ver. Né? Então ele diz aqui, ó, não temas. Então é uma ordem, eu não tenho que temer. Então eu não temo, é uma decisão que eu tenho que ter. Porque eu sou contigo. Pô, Deus, o Senhor está comigo. Quem é contra mim, né? Então ele diz, não te assombres, não, ou seja, não precisa ter medo. Porque eu sou o teu Deus. Ou seja, se eu tenho certeza, né? Se eu estou no caminho do Senhor, se eu entendo e aceito a obra na cruz e digo, o Senhor é meu pastor, eu estou com Deus, eu não vou ter o que temer. E Ele vai me fortalecer e vai me ajudar. Então a palavra de Deus está repleta de promessas de que Deus está conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. E mesmo quando a gente não vê, não sente, ou acha que não tô vendo solução no fim desse túnel, meu Deus, Deus não tá agindo, meu Deus, já passou um ano e nada tá acontecendo. Se você está orando, se você está jejuando, se você está lendo a palavra, se você está com as armas certas de Deus, pode ter certeza, Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Nada é em vão, creia. Quando sentimos medo, precisamos nos apegar a essas promessas e confiar que Deus está no controle. Ele não nos abandona e sempre nos dá força para superar. Eu costumo declarar a palavra em voz alta quando estou passando alguma situação dessa, né? Quando eu passei, foi bem profundo isso, eu declarava a promessa e eu declarava para mim, né? Então assim, eu dizia, Gisele, não tema, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Senhor, eu sei, eu não tô vendo, eu não tô sentindo, eu não tô achando por onde o Senhor tá fazendo, mas eu sei que o Senhor tá fazendo, que as suas portas o Senhor vai abrir, que o Senhor vai fechar aquelas que não devem. E às vezes, gente, acontecia uma coisa assim pior, eu dizia, meu Deus, não pode, não anda, não acontece. E aí quando eu ainda dizia assim para Deus, Deus, eu só quero chegar naquele momento do testemunho, eu contando para as pessoas o seu milagre, né? E enfim, hoje eu dou risada, hoje eu me emociono, me alegro, mas claro, quando a gente está sentindo esse medo, quando a gente passa por essa situação, a gente tem que se apegar, não tem o que fazer. Cristão faz aquilo que é certo, né? Aquilo que está na palavra, então a gente tem que fazer. Então é confiar na promessa. Terceira coisa, ore e busque a paz de Deus. Então tem que orar, Gisele, mas eu tô sem força, eu tô cansada, eu não sei o que falar. Para tudo isso tem vídeo aqui embaixo. Não sei o que orar, não sei o que falar, não tem palavras bonitas. Tudo isso eu já fiz vídeo para vocês. É o que eu falo. Um vídeo aqui, ele completa o outro. Mas você tem que decidir fazer. Até eu fiz alguns vídeos sobre devocional, que tem muita gente que reclama, Gisele, eu não tenho a tua vontade, eu não tenho o teu entusiasmo para fazer o devocional. Gente, facilita a vida. Assiste aqui os vídeos, mas assim, coloque num lugar que tá de fácil acesso, determine um horário, um lugar secreto. Tem várias dicas que eu dou ali nos vídeos, então não perca, não fique de fora. Tá? Então a base bíblica que eu quero passar para vocês, Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando o medo nos invade, a oração é uma poderosa ferramenta para buscar a paz que vem de Deus. E você deve declarar em oração que você repreende esse sentimento, que você repreende esse espírito, que você é templo do Senhor, que a sua vida é do Senhor, que o seu corpo é do Senhor, que a sua mente é do Senhor, que você pensa as coisas do céu, que você pensa as coisas de Jesus, ok? Mas para isso,
efetivamente acontecer, você tem que ler a palavra, jejuar, ler um bom livro, ouvir uma boa pregação, ok? Tem que cuidar o que alimenta a sua mente, ok? Então, ao entregar nossas preocupações a Deus, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, que nos mantém firmes em qualquer circunstância. Então, mesmo que aquela situação que me gerou medo, porque às vezes o medo vem, gente, diante de uma circunstância específica, ou às vezes a circunstância nem existe, tá? A gente cria na cabeça, o inimigo vem, sugestiona, a gente deixa esses pensamentos intrusivos entrarem e aí faz uma bagunça. Então tenha cuidado com isso, tá? Quarta coisa, lembre-se de que a fé em Deus supera o medo. Então eu tenho que substituir, porque assim, se eu não tenho como pegar o medo e tirar, arrancar, até porque eu não vou chegar aqui e vou tirar, eu tenho que substituir ele, eu tenho que me alimentar de alguma coisa boa. Igual quando a gente tá querendo fazer dieta, né? A gente tem que tirar o que é ruim e botar o que é bom. Então eu tenho que substituir, ok? Mateus 14, 30, 31 diz assim: mas ao ver o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Gente, eu até fico impressionada porque, meu Deus, né? Pedro fez o que fez e ainda diz que é um homem de pouca fé. Imagina eu, bem menos coisa que eu passei, né? Mas enfim, isso aqui nos encoraja a saber que, vamos botar o foco aqui, saber que mesmo quando eu tô com medo, eu tenho que botar foco em Jesus, ele vai estar com a mão esticada, só que eu tenho que clamar a ele, eu tenho que chamar ele, então eu tenho que lembrar que a fé em Deus supera o medo, que Jesus é a verdade, que Jesus, eu tenho que imitar ele, eu tenho que buscar ele, Jesus é a salvação. Em momentos de medo, devemos manter os olhos em Jesus, como Pedro fez ao andar sobre as águas. Quando ele olhou para o vento e sentiu medo, começou a afundar. Jesus o resgatou e o corrigiu, lembrando-o de ter fé. O medo pode nos desviar, mas a fé em Deus nos mantém firmes. Então a gente tem que manter essa firmeza, essa fé em Deus. É a gente saber que isso vai superar o medo. Então superar, a gente tem que botar em cima, sobre, tirar um, substituir, ok? 5. Tomar decisões com coragem e sabedoria. Sim. Em Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então isso é uma verdade, não é assim, olha, Gisele, talvez Deus vai estar contigo. Não, ele não botou uma vírgula aqui, Gisele, mas olha só, no teu caso vai ser assim, não. Então eu tenho que me apropriar, eu tenho que dizer, não, eu tô sentindo medo, eu tô deixando o inimigo tá vindo ao meu derredor, querendo colocar medo no meu coração, na minha mente, mas eu te repreendo. Eu determino que essa casa serve ao Senhor. Eu determino que aqui nessa casa é a atmosfera do céu. Eu tenho bênçãos de céu. Aqui é pessoas corajosas, abençoadas. É isso que você tem que declarar, sim. E tomar decisões, né, com coragem e sabedoria. Como que você vai fazer isso? Pedindo para Deus e crendo no que Ele falou, que Ele é contigo. Então, se Ele é comigo, a decisão que eu tomar, Ele está comigo. Então, Senhor, me guia, por favor. Eu vou tomar uma decisão. Eu até estou sentindo um pouco de medo, mas eu repreendo em nome de Jesus e eu vou fazer conforme o Senhor me guiar. Então me dá um sinal, fala meu coração, me dá a paz. Tudo pode estar ruim ao redor, mas eu tenho uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, eu não entendo. A tribulação está ali, a circunstância que me gera medo está ali, mas eu não tenho mais medo. Que poderia me gerar, né? Medo está ali. Até porque a gente tem a verdade que é Jesus, né? Quando o medo nos impede de tomar decisões, precisamos lembrar que Deus nos chama a agir com coragem. Ele promete estar conosco em todos os momentos. E ele tá, né? Ele não promete, não, ele prometeu que ia estar comigo, daí ele não tava. Ele tá, creia, viva assim, tá? Haja com fé. Devemos agir com fé, tomando decisões que reflitam a confiança de que Deus nos guiará e nos dará a sabedoria necessária. E a gente tem que pedir isso. Eu sempre digo, é fazer e viver o ordinário para poder receber o extraordinário e viver o extraordinário de Deus, tá? Então assim, em momentos de medo, lembre-se de que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então assim, se eu pudesse fazer um resumo aqui para vocês, você não está sozinho, você tem a palavra de Deus, você tem a palavra escrita, né? Eu quero trazer para vocês, até aqui eu tenho a minha Bíblia aqui, que eu leio ela anual, né? No ano, assim, durante o ano, mas tá mais de um ano aqui para eu ler. Mas, por exemplo, né? Eu quero trazer assim, ó, eu faço assim bastante rabisco, que eu fiz uma oração. Por exemplo, né? Isso tá em Atos 28, a partir do 26,
onde diz assim: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Então, né, ele relata aqui uma coisa que o profeta Isaías já falava, né? O que eu fiz do lado? Eu escrevi assim, ó, oração. E aí, eu me aproprio disso. Porque naquele momento que eu tiver medo, eu vou abrir a minha Bíblia e isso, gente, eu tô mostrando para vocês aqui, mas ela é toda assim, eu vou escrevendo mesmo. E aí eu fiz uma oração para mim com relação a isso aqui. Eu botei: Pai, me dê ouvidos e olhos abertos a te entender, começando sempre para eu ter um coração sensível, Senhor. A sua voz, a sua palavra, pronto para te receber em mim, como seu templo, e que eu tenha boa vontade em te ouvir, ver, obedecer, amar, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, crie esse hábito de como que eu vou perder o medo? Lendo a palavra, fazendo oração, se apropriando da palavra, né? É decidindo com coragem. Então, um dia pode ser que eu acorde e que eu esteja um pouco mais triste, que eu esteja cansada, porque também o cansaço nos gera medo, né? Às vezes uma noite mal dormida, os pensamentos não ficam legais e quando a gente vê, a gente tá sentindo medo. Então eu abrir a minha Bíblia e fazer a minha oração, né? Então se você quiser ler aqui, né, só para ficar claro, em Atos 28, a partir do 26, eu fiz a oração até o 26 e 27, tá? Eu fiz essa oração aqui que eu li para vocês. Então, assim, também aqui em Efésios, a partir da ação de graças e oração, também coloquei como oração aqui, Efésios 1, 15, do 15 até 23. Também coloquei ali, oração, daí eu só não escrevi, porque não tinha espaço, eu quero colar aqui um papelzinho para eu escrever, eu faço isso na Bíblia também. Então, assim, de a gente se apropriar. Então, se eu não quero sentir medo, eu tenho que substituir pelo quê? Por coragem. Pelo que a palavra me diz, porque essa é a palavra, é a verdade, né? Eu viver a verdade, viver Jesus. E como que eu vou viver isso? Só lendo a palavra, me dedicando, fazendo isso. Então, se você quiser, né, perder esse medo, decida, começa a decidir. Então, comente aqui embaixo, eu decido perder o medo e comece a agir desse jeito. Né? Faça por você. Ai, Gisele, mas tu não sabe o que eu tô passando. Gente, nós temos dois lugares. Ou a gente decide ir para frente com Jesus e que por mais que a gente passe tribulação, a gente é mais do que vencedor, já. Ou a gente fica nessa questão do medo, do eu sou vítima, do olha só o que aconteceu comigo, meu Deus, olha só. Então, assim, a gente tem dois lugares, né? É difícil, às vezes, a gente dar esse primeiro passo? É difícil. E eu já te entusiasmo aí, te ensino, o melhor momento para você começar isso é agora. Não deixa para amanhã, faz hoje. Né, para você não se arrepender. Então, busque eliminar o medo, ande com pessoas corajosas, veja testemunho, conte o seu testemunho para outras pessoas, edifique a vida de outras pessoas. Quando a gente está sentindo medo, às vezes quando a gente está sentindo medo, não está confiando em Deus, enfim, conversa com uma pessoa que também passou essa situação, que às vezes a gente diz assim, meu Deus, aquela pessoa passou tal coisa, meu Deus, coisa difícil, né? E quando você vai conversar, você diz para a pessoa, ai, como é que você fez? Não, eu confio em Deus, mas como que é isso? Então queira aprender, invista em você, busque sabedoria do alto, não fique de fora. E fique nesse canal porque todos os dias eu tenho prazer em publicar um vídeo para edificar a sua vida espiritual e te aproximar mais de Deus, porque o centro desse canal é Jesus. Eu sou Gisele Ende, sou mentora de mulheres que, assim como você, também tem um medo, às vezes tem dificuldade em orar, não sabe o que orar, mas quer despertar dentro de si o poder da oração. Sim, você que já sabe um pouco ou que sabe bastante, quer aprender um pouco mais, ou eu não sei, Gisele, orar, eu realmente não sei nem o que falar. Então venha fazer parte do método Poder da Oração. Gente, é incrível. Tem e-books de oração, eu ajudo. Gente, não ore como, né, eu ensino como orar louvando, não orar reclamando, não orar murmurando, dizendo como que deve fazer, o que não fazer, que eu aprendi no meu dia a dia. Então não fique de fora, busque edificar a sua casa, seja uma mulher sábia. Clique aqui embaixo, está fixado no primeiro comentário um link e vai te mostrar tudo sobre o método Poder da Oração. Invista em você.